continuidade do desenvolvimento da União Europeia, da União Americana, depende do continente africano. Donald Trump começa a sugerir a desconstrução da ideia de que o americano tem de viver a manter ou a pagar as contas dos outros Estados, né? O segundo tema é: o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, tomou posse recentemente e não convidou os líderes africanos para assistirem à cerimônia. Dr. Palanga, estou sempre a dizer Palanga. Dr. Palanga, como é que olha para este posicionamento de Trump face à exclusão total do continente africano, os líderes, sobretudo? Bom, a política externa do Partido Democrata, ou seja, do Partido Republicano Norte-Americano, assenta muito no princípio do pragmatismo político. E é à luz, portanto, deste pragmatismo que Donald Trump, um pouco também ao seu estilo, decidiu romper com países que, na perspectiva da administração Trump, não agregariam qualquer, portanto, valor a este magno evento, a este importante evento ocorrido no solo americano. O convite para participar de uma cerimônia de investidura tem vários significados. Significa aproximação entre países e estadistas, significa consideração e, portanto, pode indicar pretensões de relações sólidas, boas, futuras, nos vários domínios, né? Portanto, os países africanos, por um conjunto de razões subejamente conhecidas, não é verdade? Falo do déficit democrático, falo da má governação, falo da pobreza, da lazeira e da miséria que ainda assola, portanto, o continente. Falo da instrumentalização das instituições públicas e as suas fragilidades, falo da problemática do trato da Constituição ou das Constituições como um instrumento de permanência no poder, não mais como um instrumento profícuo para a consolidação e o aprofundamento do processo de maturação democrática, a corrupção endémica, portanto, os desvios que ocorrem em África por parte das suas elites. Portanto, este conjunto de práticas, este conjunto de ações fazem das lideranças africanas personalidades políticas depreciativas. Esta longevidade de poderes, essas fraudes eleitorais sucessivas, as violações permanentes e sistemáticas de direitos humanos, a questão da intolerância política, da perseguição política, das prisões arbitrárias e etc. Portanto, eu penso que terão sido elementos que pesaram no processo de seleção de líderes africanos para este evento. Bom, para lá disso, destas questões de ordem de boa governação, outras têm a ver com a necessidade que o Partido Republicano Norte-Americano tem com o crescimento da direita mundial, né? Portanto, há também esta dimensão ideológica que terá influenciado na escolha dos convidados para este evento. Diz-se que, pronto, o presidente da Argentina, que é um dos maiores líderes da direita na América do Sul, tanto foi convidado. Diz-se também que o presidente do Chega em Portugal,
que é a maior organização política de direita em Portugal, terá sido convidado. Há também casos na Itália de lideranças políticas que foram convidados. Do resto, Donald Trump preferiu convidar um conjunto não de lideranças políticas como tal, mas de personalidades políticas, personalidades empresariais, personalidades culturais e outras, académicas, para, com este naipe de convidados, portanto, ver prestigiado a sua cerimónia de tomada de posse. Mas também isto, tal como referenciou o engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA e coordenador-geral da Frente Patriótica Unida, na última conferência de imprensa que conduziu, isto pode representar um sinal para o continente africano, né? Parece que Donald Trump não tem interesse em estreitar relações com países africanos. E quando a maior potência econômica dá sinais de que não quer cooperar com o continente mais miserável do mundo, isto deve constituir preocupação por parte das lideranças africanas. E doutor, vamos só fazer um recurso rápido à história, segundinhos, para recordar-nos de que o presidente Donald Trump esteve no poder da administração americana de 2016 a 2020. Ao longo destes 4 anos, não fez uma única visita a nenhum país africano. Pelo que, e como dizia o Dr. Savimbi, é importante contarmos essencialmente com as nossas forças e que são os fatores internos que influenciam os fatores externos. Então, esta é efetivamente a nossa visão em relação à questão que nos concorre. Dr. Mário Aragão, como é que olha para a tomada de posse de Donald Trump e excluiu todos os partidos, ou melhor, né, os líderes africanos? Não, primeiro é que não podemos estar aqui arrepiados por esta notícia. Aliás, quem aprecia o presidente americano, Donald Trump, vê que ele leva a sua presidência em polêmicas. Aliás, foi ele mesmo que disse, na sua tomada de posse, que vai ter uma presidência mais polêmica. E não podemos aqui dizer que foram os únicos os presidentes africanos que não foram convidados. Não. Vários líderes, quer americanos, quer europeus, também não foram convidados. E razão pela qual eu entendo que a presidência Biden tem os motivos que fez com que não convidasse outros líderes, quer africano, quer europeu, quer americano. E nós estamos a ver várias decisões que o presidente Trump está a tomar desde o primeiro dia do seu mandato, desde o primeiro dia que sentou na sua cadeira presidencial, decretos a revogar, memorandos a serem revistos. Portanto, isso tem a ver daquilo que é a figura do seu Estado e do seu partido também. E isso, o presidente já disse, eu vou levar uma presidência com polêmicas. Agora, é preciso dizer que a África é daqueles continentes mais robusto em termos de riqueza. A África não é um continente miserável. A África não é um continente pobre. Razão pela qual é o continente africano que os grandes líderes têm estado a virem cooperar com os países africanos. Para quê? Para que possam cooperar, que possam tirar várias riquezas que está em África para poder canalizar em alguns setores. Portanto, a África não é aquele continente pobre. Não, a África é daqueles continentes que o europeu, o americano, o asiático tem todo o interesse em estreitar boas relações. Mas com Donald Trump, de facto, desde 2016, quando da sua primeira eleição, não visitou qualquer país da África. Esperemos nós
que agora, no segundo mandato, possa visitar. Mas me parece que não vai visitar porque já deu sinais que, de facto, não quer estreitar laços com nenhum país africano. Mas nós temos que entender que Donald Trump é um presidente meramente econômico, é um presidente que olha nos interesses econômicos e que os Estados Unidos é um Estado. E o presidente Donald Trump não vai quebrar memorandos, não vai quebrar acordos, não vai quebrar relações bilaterais quando os Estados Unidos possa estar em vantagem. É isso que nós podemos retirar daquilo que vai ser a presidência de Donald Trump. Eu não tenho muito ceticismo, porque daquilo que nós conhecemos do presidente Trump é muito polêmico e vai levar a sua presidência mais da polêmica, e nós vimos daquilo que foi a Covid-19. O presidente Trump criou um dilema de não aceitação da vacina contra a Covid-19, na qual na altura também tinha apanhado o próprio Covid-19. Portanto, nós conhecemos aquilo que é a presidência Trump. É uma presidência à sua maneira, é uma presidência que não agrega muitos valores para nós africanos, mas é a presidência que os Estados Unidos votou, é aquela presidência que vai ir até 2032, se a memória não me atreçoa. Agora, esperemos nós que com a vinda de Trump possa receber, se for possível, estreitar laços com alguns países africanos, porque até o próprio Estados Unidos precisa do continente africano, porque os recursos minerais estão em África. Eu tenho dito que a continuidade do desenvolvimento da União Europeia, da União Americana, depende do continente africano. Dr. Mário Aragão, que lições, dados o posicionamento de Trump, e diz sempre nós, olha para o americano, que lições os líderes africanos devem tirar deste posicionamento de Trump? Não, escrivão, há posicionamentos que tirou o país da OMS. Não, há posicionamento. Não, esta posição de Trump era já desde 2020, quando começou a Covid-19. Donald Trump já queria retirar o seu país da União Mundial da Saúde. Agora, é preciso aqui entendermos que esta organização é uma organização muito bem assentada, é uma organização em que estuda as doenças mundiais e que estuda as soluções para o mundo. Portanto, eu não vejo motivo bastante que fez com que Donald Trump retirasse o seu país desta organização. É um retrocesso no mundo da medicina, é um retrocesso para os Estados Unidos, e espero que não é bom motivo de que vai levar com que os líderes africanos também possam beber da experiência de Donald Trump. Não, provavelmente quem muito seguia Donald Trump era o presidente Bolsonaro do Brasil. Os líderes africanos que possam tirar daquilo que Donald Trump está a trazer para os Estados Unidos é que, de facto, é preciso pensar que a África deve produzir riquezas para o continente africano. O que nós temos estado a ver é que as riquezas, os dinheiros do continente africano é retirado para os outros continentes. É isso que nós não devemos aceitar. A África deve conseguir recrutar bons técnicos, deve conseguir sair da dependência do petróleo, da dependência da madeira, porque outros países são dependentes da madeira e o café, e ter outras dependências, como está a fazer o presidente João Lourenço na diversificação da economia. Portanto, é isso que os presidentes africanos devem devem ter como prioridade à luz daquilo que tem sido o desenvolvimento sustentável das famílias nacionais ou das famílias africanas. Okay. Dr. Domingos Palanga, como é que olha para as declarações de Trump, sobretudo a retirada da Organização Mundial da Saúde? Disse ou ameaçou que irá anular vários decretos. Que lições a África ou os líderes africanos devem tirar deste posicionamento? Muito bem, eu vou já responder a esta questão, mas primeiro fazer referência a algo que o Dr. Mário disse aqui. Disse que o Donald Trump habituou-nos a dirigir ou apresentar-se como um presidente polêmico, né?
Bom, Mário, é assim, o que chama de polêmica eu chamo de pragmatismo, não é verdade? Trump não é louco. Se o Donald Trump fosse louco, não seria bilionário. Se o Donald Trump fosse louco, não voltaria pela segunda vez à presidência da maior nação do mundo. Se o Donald Trump fosse louco, os americanos não são tão inconsequentes até ao ponto de, portanto, cederem a sala oval e o botão vermelho, o dito botão nuclear, a um louco. Se o Donald Trump fosse louco, os indicadores macroeconômicos desta fase de Joe Biden teriam sido melhor do que os indicadores macroeconômicos, portanto, da fase em que o Donald Trump dirigiu os Estados Unidos da América, 2016-2020. Donald Trump não é louco, portanto, Donald Trump é um exímio visionário que traz elementos de tecnocracia empresarial, consegue adequar à política e dá resultados, né? Se Donald Trump fosse louco, não teria vencido uma das mais experimentadas acadêmicas e políticas, portanto, norte-americana, a Kamala, não é verdade? Portanto, é preciso, às vezes, sermos um pouco medidos. Em relação já a questão que coloca, né, portanto, a ameaça, a saída à Organização Mundial da Saúde. Olha, é verdade que no quadro das relações internacionais, do ponto de vista das várias teorias em relações internacionais, e o professor Adriano Moreira estuda bastante esta questão da cooperação entre os Estados, existem Estados diretores e Estados dirigindos. Apesar do facto de as várias teorias das relações internacionais apregoarem também de que no quadro da relação entre os Estados há uma espécie de... Ou seja, a relação entre os Estados é caracterizada pelo princípio da anarquia, né? Significa que nas relações internacionais nenhum Estado está por cima do outro, todos os Estados mandam e etc. Mas na prática política, portanto, há Estados dirigindo os Estados diretores. A América é um Estado diretor, a China é um Estado diretor. Portanto, a Rússia é um Estado diretor. Porém, há uma espécie de paternalismo norte-americano na relação com os demais estados no mundo. Um pouco fruto também do plano Marshall, né, o plano de recuperação econômica da Europa, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, capitaneado por George Marshall. O mundo está habituado a mamar nas tetas americanas, né? Só que os recursos são finitos e as necessidades são infinitas. Donald Trump começa a sugerir a desconstrução da ideia de que o americano tende a viver a manter ou a pagar as contas dos outros Estados, né? Os Estados Unidos têm a maior cota em termos de contribuição para manter funcional a ONU, né? Patrocina a ONU em cerca de 40%. E os demais, portanto, os demais de 200 Estados, parte das Nações Unidas, vão partilhando os 60%. A nível da OMS é a mesma coisa. Os americanos patrocinam a OMS com cerca de 40% dos seus orçamentos. Não é? Quando os demais Estados até poderosos como a China, Estados poderosos como a Índia, a própria União Europeia, vão dando migalhas. E o mesmo vai se passando, portanto, com, por exemplo, a OTAN. Também ameaça cortar orçamentos na OTAN, numa altura em que a Europa mergulhou, portanto, com aspas, num conflito militar, né? Agora, que lições os dirigentes africanos devem tirar? Eu penso que os dirigentes africanos têm de imbuírem-se
portanto, de responsabilidades patrióticas e altruísmo no quadro da governação dos seus países. Não é verdade? Devem, de uma vez por todas, abraçar a governação como meio por via do qual devem melhorar os seus países e melhorar a condição dos seus cidadãos. Com que isto faz-se com investimento forte na educação, com investimento forte na indústria, com investimento forte na agricultura, com investimento forte no saneamento, com investimento forte nas infraestruturas, com investimento forte na eletrificação, com investimento forte na informatização e modernização dos serviços públicos, com investimento forte na democracia, porque hoje a democracia também é um fator de desenvolvimento, porque depois é a democracia que vai permitir a inclusão de outras inteligências, vai permitir a menoração, portanto, da corrupção, vai permitir a transparência, a boa governação, a estabilidade, a paz, a justiça social, etc. Mas o que se assiste é que os governantes africanos abdicaram dos setores estratégicos que concorreriam para fazer da África igual às nações que hoje vimos como modelo. A última preocupação que tenho tem a ver com o não relacionamento estreito, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista de cooperação econômica, entre os Estados africanos. O Dr. Savimbi sempre alertou, e nós temos ciência disso. Não é verdade? Era bom que no quadro de relações externas ou internacionais, os países africanos cooperassem primeiro entre si. Deviam privilegiar relações econômicas, políticas e culturais primeiro entre os seus povos e os seus estados. Porque se virarmos a nossa bússola para fora do continente africano, vão nos roubar. Questionamos-nos. Como é que temos aqui uma das maiores potências de produção de cereais, que é, portanto, a Zâmbia, mas vamos buscar milho na Argentina, portanto, para lá do oceano? Quantas vezes o presidente de Angola visitou, por exemplo, a África do Sul? Quantas vezes o presidente de Angola visitou o Congo Democrático? Quantas vezes o presidente de Angola visitou a Namíbia? E vice-versa. E depois olhemos quantas vezes visitaram a Europa. Até pagam para serem recebidos por estadistas europeus, até pagam para serem recebidos por estadistas asiáticos, até pagam para serem recebidos por estadistas, portanto, americanos. E mesmo para terminar, a outra questão é estruturarmos. Os países africanos têm de estruturar, têm de ser capazes de estruturar, não projetos e programas de governação, porque são efêmeros, têm a duração apenas de mandatos, de 5 e de 4 anos. Temos de ser capazes de estruturarmos projeto de nação primeiro. Isto faz-se com quê? Isso faz-se por via de uma agenda nacional de consenso, onde todas as forças vivas da nação, partidárias e não partidárias, religiosas e não religiosas, pudessem sentar e construírem, e pensarem, e estruturarem o que é que queremos para o nosso país, portanto, a curto, a médio e ao longo prazo, independentemente do ator que for a estar à testa da direção do aparelho governativo do nosso país. Nós não temos isso. Nós temos o MPLA a executar o seu programa errôneo, atabalhoada, que baixou da Google. Quando sair, vai vir a UNITA com mais 5 anos, com seu Jeep. Quando sair, depois vai entrar o Prajá com mais 5 anos. Assim nós vamos ter projeto de partido, projetos de governos, projetos eleitorais. Não vamos ter projeto de nação. Temos de ser capazes de dizermos, olha, independente de qualquer partido, quem tomar o poder, à luz da segurança, a nossa filosofia é essa. À luz da economia, a nossa doutrina é essa, a nossa matriz é essa. À luz da religião, nós somos um país de matriz cristã ou de matriz animista. À luz das relações internacionais, temos de privilegiar os países X, o país Y. A nível da cultura, temos de optar por
por isto temos de optar por aquela valorização dos SOBAs, valorização das línguas nacionais, introdução das línguas nacionais no sistema de ensino básico, intermédio e superior. As pessoas devem ser incentivadas a se comunicar em línguas nacionais, óbvio, sem, portanto, nos desfazermos da língua portuguesa, como tivera dito uma professora minha, que a língua portuguesa é um troféu de colonização, porque permitiu que os vários povos e as várias nações de Angola pudessem se comunicar por via de uma língua e etc. Então, temos de ser capazes de avançarmos para ali. A Constituição dá um sinal. No seu artigo 21º sobre a epígrafe, tarefas fundamentais... Doutor, 30 segundos. Sim, tarefas fundamentais do Estado. Se pudéssemos aprofundar aquilo, se pudéssemos melhorar o artigo 21º da Constituição, teríamos marcado um passo muito importante para começarmos o processo da construção daquilo que é o projeto da nação angolana, com esta sua multiplicidade cultural, com essa sua multiplicidade política, religiosa, etc, etc. Isto é possível, falta vontade. Mas também passará por uma reforma da Constituição da República de Angola, para aprimorarmos aqueles elementos ou ajustarmos aqueles elementos que hoje já não se adequam aos novos tempos. Portanto, esta é a nossa missão. E a UNITA, quando fala da necessidade da inclusão política, está a pregoar, portanto, a congregação de todas as forças vivas da nação e sermos todos e com todos a metermos este país a andar de facto. Estás a ver? Tenho de ver o Mário, não só como um ativista político, mas como irmão. Por isso é que no princípio do debate eu disse que o Mário tem excelentes habilidades políticas. E aí do meu partido, se não contar com o Mário no governo de 2027. O MPLA também vai contar consigo. O MPLA vai contar consigo, basta vir. O MPLA também vai contar consigo. Eu quando dizia... Mário, sim, vou já terminar. 40 segundos. Não, doutor Domingos deram 10 minutos. Não, o doutor começou com o tema e... Deram 10 minutos. 10 minutos. Não, vai ser rápido. É mesmo só para limar aqui alguma coisa que o doutor Domingos Palanga provavelmente percebeu mal. E eu vou partilhar com o doutor Domingos aquilo que foi o discurso do presidente Joe Biden. Não foi o Mário Aragão que disse que vai ter uma presidência polêmica. Foi o presidente Trump que disse que vai ter uma presidência polêmica. Agora, se o presidente Trump é louco, é maluco, esse é o problema dos americanos que o votaram. Mas o que o presidente disse, e isso está gravado, é no seu primeiro discurso que vai ter uma presidência polêmica. Agora, quando o meu amigo também diz que não há projeto de governo, não há projeto de nação, permita-me só, não há projeto de nação, não é verdade. Por que que não é verdade? Porque nós temos projeto Angola 2050, isso não é Angola, permita-me só, todo Domingos, Angola 2050, Angola 2025. Isto não é e projeto quando da nação, diz, porque quando, se eu te não, permita-me só, onde é que está a visão dos populistas no Angola 2050? Permita-me só. Onde está a visão dos católicos? Onde está a visão da UNITA? O seu presidente. Onde está não, a vou visão chegar lá. do Conselho Nacional das Autoridades Tradicionais? O seu presidente. Onde está a visão da UNAC? Tem que deixar da falar, União dos Artistas e Compositores de Angola? Onde está a visão dos desportistas? Doutor Domingos só quer fazer crítica e não quer perceber. Perceba, não. Ouça para perceber. Ouça para perceber. Pensado no Comitê Central ou no Biro Político do Partido. O presidente da UNITA é conselheiro do presidente da República. E esses programas passam onde? No Conselho da República, que faz parte os presidentes dos partidos políticos. Os conselhos são vinculativos. Assento, são vinculativos. Sendo ou não. Eles estão a dizer que 2017 realiza autarquias. Não aceita. Não quero ouvir a verdade. Os conselhos são vinculativos. Não quero fazer a ruaça, não quero ouvir a verdade, doutor. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Não quero ouvir isso. Não quero ouvir. Não quero ouvir. Como não quero ouvir, vou dizer para os telespectadores, porque provavelmente eles querem me ouvir. Como só o doutor Domingo não quer me ouvir, os telespectadores querem. Portanto, o engenheiro Adalberto Costa Júnior é conselheiro do presidente da República. E isso nós todos sabemos. Nós temos também o programa Abraçar e Perdoar.
Este é um programa que a UNITA virou as costas. A UNITA saiu do Civicop. A UNITA saiu do Civicop. E estamos aqui a falar de que temos que estar unidos, temos que estar com o povo, temos que estar com o governo, quando temos um partido político que não quer fazer parte do programa do governo. Portanto, nós temos que ser sério, doutor Domingos. Temos que, temos que ser sério. Enquanto conselheiro do Presidente da República, o engenheiro Adalberto pode e tem essa legitimidade de interrogar, apresentar ideias ao Presidente da República. Agora, sendo ou não vinculativo, essas matérias são discutidas no Conselho da República. O doutor sabe disso. A última decisão do presidente João Lourenço, né? Tanto a liderança casmurra que vocês escolheram para conduzir não é verdade. o vosso partido. Não é verdade. E conduzir os não é verdade. Por isso é que estamos todos abandonados não é verdade. Sorte. Não, o que nós nós temos estado a ver com muita tristeza, o que nós temos estado a ver com muita tristeza é o Partido UNITA e seus militantes a se vitimizar. Isso não é bom. Quando o Partido UNITA é que sai das organizações que o governo assim instaura. É o Partido UNITA. Okay, muito obrigado, doutor Maria Aragão.